Mas bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Paz e Bem de toda segunda-feira. Hoje, dia 22 de junho de 2026. Esse é o segundo programa da série Desesperar Jamais, Círculos Bíblicos sobre o livro de Daniel, dos autores Carlos Mesters e Francisco Orofino, publicado pelo Centro de Estudos Bíblicos, o CEBI. Na segunda-feira passada, nós começamos a falar na introdução e a primeira parte situando Daniel e seu livro, a situação do povo diante do modelo helenista. E hoje nós vamos falar no número 2, a mentalidade apocalíptica, profecia em época de perseguição. A Bíblia que nos acompanha nesse estudo do livro de Daniel é a nossa Bíblia de Jerusalém, da Paulus. Deixa aí aberto no livro de Daniel, tá? A mentalidade apocalíptica, profecia em época de perseguição. No Primeiro Testamento, no período dos reis, entre 1587 antes da Era Comum, não havia apocalípticos, mas havia muitos profetas. Havia muitos profetas. Depois do exílio de 587, antes da Era Comum, até o ano 100 da nossa Era Comum, depois que os grandes impérios tomaram conta do mundo, os profetas desapareceram. E apareceram os apocalípticos, que produziram uma abundante literatura entre o século IV, antes da Era Comum, e o século II, antes da Era Comum, né? Século IV antes da Era Comum e o século II da Era Comum. E como se explica esta mudança? Qual é a relação entre Apocalipse e Império? Entre o movimento apocalíptico e a situação sociopolítica em que o povo vive. Qual é a diferença? E qual é a semelhança entre apocalíptica, melhor dizendo, Apocalipse e profecia? Desde o início da monarquia, em torno do ano 1000, antes da Era Comum, até o exílio na Babilônia, em 587, antes da Era Comum, os profetas e profetisas faziam parte da vida do povo de Israel. Eles eram a consciência falante do povo de Deus. Depois do exílio, porém, o povo dizia, abre aspas, não existem mais profetas, fecha aspas. Salmo 74, versículo 9. Eles, por assim dizer, chegaram a dividir a história em dois períodos. O período em que havia profetas e o período em que já não havia mais profetas. 1 Macabeus, capítulo 9, versículo 27. Falava-se até dos antigos profetas.
Zacarias, capítulo 1, versículo 4, capítulo 7, versículo 7, e Ezequiel, capítulo 38, versículo 17. Tinham até feito uma lista que já estava completa e encerrada. 12 profetas. Eclesiástico, capítulo 49, versículo 10. O povo constatava a mudança, mas não sabia explicar por que Deus já não se manifestava como antes. Achavam que a mão de Deus tinha mudado. Salmo 77, versículo 11. Só ficou a saudade, cada vez mais forte, dos antigos profetas. Assim, durante os mais de 400 anos do período dos reis, eles tiveram profetas e profetisas, e durante mais de 500 anos, desde o exílio até João Batista, viveram sem profetas. E é neste período, sem profetas, que surge o movimento apocalíptico como uma nova forma de profecia, como uma nova manifestação do Espírito, como nova espiritualidade. Sobram para nós estas duas perguntas. Qual a experiência humana que, quando iluminada pela palavra de Deus, gera a profecia? E qual a experiência humana que, quando iluminada pela palavra de Deus, gera o movimento apocalíptico? 2.1. A experiência humana em que surge e floresce a profecia. Na origem da ação profética está uma experiência humana muito comum até hoje. Quando, diante de uma injustiça, você percebe que tem a possibilidade de fazer algo para mudar a situação, então dentro de você nasce um sentimento de responsabilidade que o faz dizer: não posso ficar parado. Não posso ficar parada. Deus está me chamando. Devo fazer alguma coisa, não é assim? Pois bem, a ação profética nasce desta consciência forte que, de vez em quando, surge em nós de que podemos e devemos fazer algo para mudar a situação das vítimas das injustiças. Com outras palavras, os profetas e profetisas do tempo dos reis viviam numa época em que era possível abarcar, interferir e controlar a situação. O espaço, o território em que eles viviam era limitado e podia ser defendido e governado. O povo que vivia dentro deste território podia ser convocado, recenseado e cobrado. Eles e elas eram donos do espaço em que viviam. Tinham autonomia política. Todos professavam a mesma religião. Tinham fé no mesmo Deus. Todos eram súditos do mesmo rei. Tinham o mesmo compromisso de observar a aliança. Eles eram uma nação independente, senhora do seu próprio destino, da sua própria história. Era dentro desse espaço limitado que eles procuravam viver a sua fé em Deus, observando a aliança.
um profeta ou uma profetisa tinham certeza de que sua voz era ouvida. Sua voz era ouvida. 2.2. A mudança que ocorreu. O exílio na Babilônia, entre 598 e 537 antes da Era Comum, provocou uma mudança enorme, pois quebrou o sistema sociopolítico em que o povo vivia no tempo dos reis. Em 598, a elite governante, rei, a rainha-mãe, sacerdotes, profetas, nobres e chefes, foi levada para o exílio. Segundo Reis, capítulo 24, versículos de 10 a 17. 10 anos depois, em 587, o pouco que restava da liderança também foi preso e morto. Segundo Reis, capítulo 25, versículos de 1 a 21. Jerusalém, a capital, junto com o templo, o santuário do rei, tudo foi destruído. Todos ficaram sob o domínio do poder estrangeiro, sem mais nenhum recurso para poder controlar a situação. Eles já não eram Estado nem nação, mas apenas uma comunidade étnica perdida no império multirracial, sem independência política, sem exército e sem rei. O espaço livre ficou muito reduzido e no decorrer dos anos foi ficando cada vez menor. O pouco poder que lhe sobrou se concentrava em torno dos sacerdotes que controlavam o templo e em torno dos doutores ou escribas que controlavam a explicação e a observância da lei. Anteriormente, na época da monarquia, o povo experimentava o mundo, o tempo, no caso aqui, o tempo se refere à história, e o espaço, que se refere ao território, como entregues à sua própria responsabilidade. Essa experiência despertava no povo a vontade de interferir no rumo das coisas e gerava a profecia. Quando, naquele tempo, o povo do campo era oprimido pelos poderosos, ameaçado de perder suas terras, surgiam profetas como Amós, Miqueias, Isaías e Jeremias. Eles enfrentavam os poderosos e cobravam deles o compromisso da aliança na defesa dos vulneráveis. A fé em Deus assumia a forma de compromisso e de engajamento. Prevaleciam a observância da lei de Deus e a fidelidade à aliança. Mas agora, nesta nova situação, era impossível imaginar uma pessoa das aldeias da Palestina ser profeta ou profetiza no estilo antigo. O camponês da Palestina não tinha nenhuma possibilidade de cobrar do distante imperador helenista a observância da lei de Deus. O mesmo acontece hoje. Difícil você imaginar, por exemplo, que o coordenador ou a coordenadora de uma comunidade no interior de Minas possa enfrentar o Fundo Monetário Internacional, o FMI, ou cobrar do presidente dos Estados Unidos a observância do Evangelho. Tanto hoje como naquele tempo, o império tem e continua tendo outros deuses e outras leis. Outros deuses e outras leis. 2.3.
a experiência humana que surge e floresce o movimento apocalíptico. Inicialmente, convém anotar que o movimento apocalíptico não surge do lado dos que conduzem a história e exercem o poder, mas sim do lado dos que por ela são esmagados. Surge do lado de quem está perdido, mas quer continuar a crer no Deus que conduz a história. O movimento apocalíptico surge exatamente nos períodos em que a história do povo parece estar à deriva, sem controle, ameaçada de desintegrar-se. Diante do mundo ilimitado e ameaçador do império, os pobres experimentam uma total impossibilidade de interferir no rumo das coisas para transformar a situação. Já não são donos de nada. Estão sem nenhum poder num mundo em que os explora e exclui. O macro ameaça esmagar e paralisar o micro. Sem ter onde se agarrar, o povo pobre das aldeias da Palestina se defende e procura sobreviver, reforçando em si a fé de que é o Deus dos profetas e profetisas, continua sendo o Senhor da história e do mundo. Abre aspas, Deus é grande, Ele saberá realizar a sua promessa, Ele nos salvará. A fé em Deus assume a atitude de entrega e de abandono. Prevalecem a experiência de gratuidade e a confiança na promessa divina que garante a derrota do mal e a vitória do bem. No movimento apocalíptico transparecem a experiência e a fé dos pobres oprimidos e sem poder. É a teimosia da fé dos pequenos, que não entregam os pontos nem querem deixar morrer a esperança. Esta fé, além de teimosa, é concreta. Ela não aguenta viver muito tempo sem sinais palpáveis e sugestivos. Os apocalípticos inventavam formas de crer que apareciam como pouco ortodoxas para a elite, mas que eram a forma que o povo pobre encontrava para não se perder e o poder sobreviver. É o que acontecia com o povo nos séculos do imperialismo, depois do exílio na Babilônia. E é o que está acontecendo hoje em dia aqui na América Latina, onde todos sofremos sob o império neoliberal. Diante desta necessidade dos pequenos de alimentarem sua fé com sinais concretos, é que foi nascendo uma visão do mundo que é própria do movimento apocalíptico. Os apocalípticos dividem o mundo em dois planos: o mundo de cima e o mundo de baixo. Para eles, o mundo verdadeiro e definitivo é o mundo de cima, o mundo de Deus. O mundo cá de baixo é passageiro. As coisas que acontecem aqui entre nós, no mundo de baixo, são apenas um reflexo do que acontece no mundo de cima. O seu sentido verdadeiro e definitivo só o conhece aqueles que recebem revelações da parte de Deus a respeito do que acontece no mundo de cima. Estes poderão ajudar o povo
explicando para ele o significado dos fatos que estão acontecendo no mundo cá de baixo. Ou, como diziam naquele tempo, eles são capazes de tirar o véu que esconde o sentido dos fatos e de revelar a ação de Deus presente na história. Apocalipse é uma palavra grega que significa tirar o véu ou revelar. Apocalíptico é aquele ou aquela que tira o véu e explica o sentido dos fatos. E assim, revela o que deve acontecer em breve. Confira aí na sua Bíblia, Apocalipse 1, versículo 1. Esta é uma chave importante para o livro de Daniel. Em maneira apocalíptica de concretizar a fé, era o que sustentava os pequenos. Era a espiritualidade que lhes dava a paciência histórica para continuar resistindo e, no fim, acabar de vencer o opressor pelo cansaço. Eles souberam encontrar os símbolos e as imagens que transmitiam a boa nova da presença libertadora de Deus no meio do povo. Resumindo, profecia e apocalipse, aliança e promessa, observância e gratuidade, dois tipos de experiência humana. Dois lados da mesma moeda. Duas espiritualidades. Duas maneiras diferentes de expressar e viver a mesma fé. Abre aspas. Deus está conosco. Nós somos o seu povo. Fecha aspas. De um lado, a experiência da própria responsabilidade diante da situação do povo, que desafia as pessoas e provoca nelas o profetismo, a vontade de transformar e o desejo de observar a aliança. De outro lado, a experiência das próprias limitações frente ao poder opressor gera nas pessoas um sentimento de impotência. E para garantir a sobrevivência, leva-as a confiarem na gratuidade do bem-querer de Deus e no poder das promessas divinas. São duas forças profundas da vida humana. Uma deve ajudar a outra para manter o equilíbrio. São como as duas pernas da caminhada. Uma sem a outra não anda. Ambas nascem da vida que nos desafia e provoca. E nascem de Deus que nos chama e conduz. Toda vez que uma das duas pensa ser autossuficiente e exclui a outra, ela se prejudica a si mesma e coloca em risco a caminhada do povo. O profeta que despreza o apocalíptico já não sabe o que é profecia. O apocalíptico que despreza o profeta deixou de ser ele mesmo uma revelação, um apocalipse de Deus para o povo e se torna um fanático. E o que mais nós temos acompanhado nas mídias hoje em dia são os fanáticos e fundamentalistas religiosos, que em nome de Deus fazem atrocidades.
Na próxima segunda-feira, nós vamos falar sobre os grupos e tendências. Os Hassidim ou Assideus. Até a próxima segunda-feira. Se você ainda não adquiriu, entra no site do CEBI, www.cebi.org.br e adquira o seu livrinho Desesperar Jamais, Círculos Bíblicos sobre o livro de Daniel, dos autores Carlos Mesters e Francisco Orofino. Um beijo grande, fiquem em paz e bem. Vida longa e próspera.